Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos, mais um encontro nessa bela carta, onde nós estamos sendo desafiados pelo Espírito. Nós temos visto que essa carta há uma divisão nela. A primeira parte é uma parte teológica, Paulo mostrando o plano da salvação redentivo, a parede da inimizade sendo destruída, judeus e gentios agora uma só família. E a partir então desse capítulo de número 4, nós, após a oração do apóstolo Paulo, ele entra numa prática cristã. E a gente tem falado sobre isso nesse capítulo 4. Mas antes de nós lermos o texto e orarmos, domingo estaremos, se Deus quiser, o domingo missionário, estaremos pela manhã fazendo novamente aquela exposição do trabalho das irmãs, né, para a gente passar para os missionários, né, a venda que a gente faz, né, domingo pela manhã, domingo à noite. E se você quer participar disso, procure a irmã Gina, o Mateus, fale com ele, coloque lá a sua oferta de trabalho artesanal para que a gente possa transformar isso, né, em moeda e enviar para os missionários que a gente tem, com a graça de Deus, assim, enviado a nossa oferta mensal, não mantido, mas a gente faz parte da manutenção, porque o custo sempre é alto, né, mas a gente estava junto com esses grupos, né, que estão evangelizando, graças a Deus por isso. Então, domingo pela manhã, domingo à noite, estaremos juntos com, se Deus permitir, com a graça de Deus, estaremos louvando, celebrando o nome do Senhor. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, estamos em oração, continue orando por nós, e para que Deus nos guarde e que possamos completar a carreira, né? Há um propósito nosso, e esse propósito é completar a carreira. Cada um de nós, cada um deve completar essa carreira, combater o bom combate em nome de Cristo. Ok, então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo 6, é o bloco que nós estamos tratando ainda. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o Senhor. Que texto lindo, né? Maravilhoso. Pai querido, queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio de estarmos na sua presença para estudar a sua palavra. Senhor, fala o nosso coração, fortalece a nossa vida, a nossa família, guarda a minha família, minha doce, meus filhos, minhas noras, meus netinhos, família dos meus irmãos, cada um com o seu desafio, cada um com a sua luta, mas o Senhor é com cada um de nós, a família, sua família. Senhor, guarda o Brasil, salva essa nação, libertando essa nação, operando poderosamente nessa nação. Senhor, que nós sejamos mais uma vez edificados pela sua doce e bela palavra, renova nossas forças, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e encha-nos do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em Cristo e que a família de Deus diga amém. Ok, vamos lá. Bom, estamos avançando nessa carta maravilhosa e nos capítulos anteriores eu tenho falado para os irmãos que Paulo desenvolveu o desenrolar do propósito eterno de Deus na história. E o que ele, Paulo faz? Através de Cristo, ele mostra que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi ressuscitado dentre os mortos, e através de Cristo Jesus, então, ele cria uma família. Ele derruba a parede da inimizade que existia entre judeus e gentios. Esse é o contexto da carta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo mostra isso. Paulo ora pelos Efésios, né? Não só mostra, mas ele intercede pelos Efésios. E aí Paulo mostra, nesse capítulo 1 ao capítulo 3, que a humanidade estava alienada, mas ela foi reconciliada. Estávamos mortos em delitos e pecados. Uma humanidade fragmentada sendo unida, judeus e gentios separados, discriminação, morte, divisão. E aí Deus, o que que faz? Deus une esses dois povos
em um só corpo, uma só família, e até mesmo uma nova humanidade sendo recriada em Cristo Jesus, fomos regenerados em Cristo Jesus, então fomos formados agora uma humanidade, não tendo cabeça federal como Adão, mas Cristo como nosso cabeça federal, e nós estamos nesse corpo maravilhoso. Uma visão magnífica, maravilhosa. Aí Paulo, ele avança e mostra que essa nova família, ela tem novos padrões que os membros devem andar. Então, nós agora não andamos segundo a nossa filosofia, nosso ponto de vista. Agora nós temos um padrão, temos uma camisa para vestir, temos um perfil para mostrar para as nações que nós somos do Senhor. O que Paulo então faz? Ele volta-se da exposição para a exortação. Ele primeiro até o capítulo 3 e o que ele faz? Faz uma exposição do indicativo de Deus, daquilo que Deus fez através na nossa vida, né? Então, ele sai da exortação, melhor, sai da exposição para a exortação, para aquilo que nós devemos fazer. Quer dizer, há um imperativo agora, né? E nós, a partir do capítulo 4, que é parte prática da epístola, nós podemos ver o imperativo. Ele sai da doutrina para o dever. Não adianta a gente decorar a doutrina, não adianta a gente ser pessoas preocupadas teologicamente, porque isso assim, é fundamental, a teologia, a doutrina, a gente precisa estudar, debruçar sobre ela, mas se a gente parar aí, o dever precisa ser feito, né? Nós precisamos praticar isso, né? E quando nós praticamos, nós mostramos que entendemos a doutrina, né? Da teologia intelectualizada para as suas implicações terrestres. Então, existem implicações na vida prática, né? Coisas concretas, do viver, do dia a dia, porque a vida cristã, ela é um dia a dia. Então, a gente pega a doutrina e transforma no dia a dia, a cada momento, a cada prática da nossa vida. Então, ele começa no capítulo 4, versículo 1, ele roga, ele usa esse verbo forte, pelo amor de Deus, irmãos, né? Eu rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, o que ele faz? Ele ensina e ora por eles. A gente vê a oração dele no capítulo 1, de 15 a 23, os versos, e no capítulo 3, do 14 ao 19, os versos, né? Então, eu tenho falado para os irmãos nesses últimos encontros, que a instrução, a intercessão e a exortação constitui um trio formidável de armas no arsenal de qualquer mestre. Então, o mestre ele deve instruir, deve interceder e deve exortar. Isso nós não podemos deixar de fazer. Então, na instrução, mostramos o indicativo de Deus, né? Isto é, aquilo que Deus fez por nós, a teologia. Na intercessão, pedimos a Deus que opere em nós, que aplique a palavra em nós. E na exortação, aplicamos, né, na prática aquilo que nós devemos fazer. Aí vamos continuar, então, após essa pequena introdução. Paulo continua falando da unidade no versículo de número 3 ao versículo 6. E aí ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí eu queria chamar a atenção para os irmãos, para um numeral aqui, né? Quando ele diz: há somente um corpo, né? E um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, alguns falam que do versículo 3 ao versículo 6, esse bloco é um hino, é um credo, né? Quer dizer, o que é um credo? É uma confissão, né? Uma confissão, como é o hino, era uma confissão cantada, segundo alguns teólogos, né? E que esse credo ele era usado para os iniciantes, para que os iniciantes pudessem reter qual era a vontade de Deus para todos quantos entram na família de Deus. Você entrou na família, então guarde esse credo: um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, que age por meio de todos, está em todos. Então você está chegando agora, você tem que entender o seguinte: não tem duas famílias, não tem dois corpos, há um corpo só. Não tem duas fés, há uma só fé, não tem dois batismos, há um só batismo, um só Senhor. Então cante isso, entenda isso, retenha isso, viva isso,
persiga isso, né, na sua vida diária, na sua vida de fé. Então, agora, Paulo usa a palavra um, como eu disse, desse numeral, 7 vezes. 7. Agora, isso é mais que redundância, é mostrar a unidade do corpo com muita clareza, então ele é enfático. Mas aqui não está envolvido só a questão enfática do numeral, aqui está envolvido algo muito, um pouquinho mais profundo, né? Porque numa leitura mais minuciosa, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que Paulo, nesse numeral, ele revela que dessas 7 vezes que ele repete um, ele faz a alusão, primeiro, às 3 pessoas da Santíssima Trindade, ou da Triunidade, né? Por exemplo, um só Espírito, no versículo 4, um só Senhor, né? No versículo 5, e um só Deus e Pai, no versículo 6. Então, porque é uma carta triunitária, essa carta de Paulo. Quer dizer, a Bíblia toda é triunitária, né? Mas eu estou dando ênfase aqui porque o texto é muito forte, mostrando que esse um só Espírito, um só Cristo, um só Deus, né? Ao passo que as outras 3, 4, porque eu disse 7, está aqui no texto, no bloco, dizem respeito à nossa experiência cristã com relação às 3 pessoas da triunidade. Primeiro, vamos lá, então, para a aplicação. Há somente um corpo, porque há somente um espírito, no versículo de número 4. Há somente um corpo e um só espírito. Qual é a identificação do corpo com o espírito? É que este único corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Então, o corpo, para que a gente seja o corpo de Cristo, nós precisamos ser batizados nesse corpo. Aí no capítulo 1, no versículo de número 22 e 23, quando Paulo fala da igreja, ele diz que e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o corpo, a plenitude, porque nós fomos batizados no Espírito. Então, para nós sermos a igreja, nós precisamos estar no corpo. E para a gente estar no corpo, nós temos que ter o Espírito, como disse, há somente um corpo e um só Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é o selo. O Espírito Santo, ele é a vida. O Espírito Santo é aquele que gera esse corpo. Então, quando alguém diz que ele está no corpo, ele tem que ter o Espírito. Alguém que não tem o Espírito, ele não está no corpo. Isso significa que toda a igreja tem o Espírito. Toda a igreja que recebeu Cristo recebe o Espírito. Sem o Espírito Santo não há igreja. Sem o Espírito Santo há um aglomeramento, há um clube, há uma associação, mas não há igreja. Quando nós falamos em igreja, nós falamos no corpo. E para a gente falar no corpo, nós temos que falar no Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não tem corpo. Então, no Vale dos Ossos Secos, por exemplo, quando o profeta começa a profetizar e os ossos começam a ter forma, e aí os ossos começam a ganhar carne, e aí no final estava lá os corpos, mas ainda sem vida. Aí o Senhor pergunta ao profeta: esses corpos poderão reviver? Aí o profeta responde: tu sabes, Senhor. Aí o Senhor diz: profetiza ao Espírito. Quando Ezequiel profetiza ao Espírito, aí aqueles corpos são vivificados. Aí Deus no final diz o seguinte: não poderei fazer eu assim a casa de Israel, como eu fiz esse vale de ossos secos que deu vida. Então Deus está dizendo: eu posso vivificar vocês, eu posso restaurar vocês, e para eu restaurar vocês, eu preciso derramar o Espírito sobre vocês. Aí vem Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então a vida da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida, não há igreja. Sem o Espírito Santo, não há, vamos dizer assim, uma família ligada. Então, quando nós olhamos o corpo, aí a gente percebe que o corpo tem diferentes membros. Mas, mesmo com diferentes membros, há uma coesão,
né? A mão direita, ela não menospreza a mão esquerda. O pé direito não menospreza o pé direito. O olho direito não menospreza o olho esquerdo. Há uma harmonia, há uma coesão, né? E essa coesão, essa harmonia, o que nos liga é o espírito, né? Então, quando nós encontramos pessoas que têm o Espírito Santo, nós podemos ver que há uma diferença, há uma comunhão, há uma ligação. De repente, a gente viaja, a gente encontra pessoas que a gente nunca viu, mas a gente tem uma afinidade, né? E quando nós olhamos alguém, conversamos com alguém, membros da igreja, quando nós percebemos que essa pessoa tem um espírito, há uma testificação que aquela pessoa é membro do corpo de Cristo, que aquela pessoa está em comunhão conosco, né? Aí quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 12 a 30, Paulo ele fala sobre a ordem orgânica do corpo. Ele diz que um é olho, o outro é pé, e a gente conhece bem o texto, mas eu queria, dentro desse belo capítulo, que ele é longo, eu queria ressaltar o versículo 24 e 25 desse capítulo 12 da carta de Paulo aos 1 Coríntios, quando ele diz o seguinte, né? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Ele diz, contudo, né? Mas Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha. Aí ele continua, veja o versículo 25, preste atenção, para que não haja divisão no corpo. Vou repetir, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Ora, se nós falamos que somos do corpo, que nós falamos que temos o espírito, eu repito aqui o que Paulo disse: coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aí, quando a gente estuda esse 1 Coríntios capítulo 12, nós estamos estudando essa carta, vamos chegar lá, nós vamos entender, vamos perceber que a ideia é a ordem orgânica. Aí no capítulo 13, Paulo entra com o quê? Com o amor, né? É o capítulo do amor, né? E é o amor que funde, é o amor que nos une, é o amor de Deus que nos liga. Então, quando nós olhamos a igreja, nós não podemos ver a igreja de outro jeito, né? Aí alguém fala assim, ah, mas não é bem assim. De repente, o seu olhar está sendo para a igreja instituição. Quando nós falamos da igreja instituição, a gente encontra nela o joio, a gente encontra nela o lobo, a gente encontra nela, vamos dizer, o populacho, como o povo que saiu do Egito, tinha lá os hebreus, mas tinha um populacho, tinha aqueles povos que estavam ali também, que eram escravizados pelos egípcios, e quando os hebreus saíram, eles saíram juntos, né? Então a gente encontra na igreja instituição uma mistura, há uma mistura, mas quando nós olhamos com o olhar bíblico, o olhar do Espírito, há uma igreja mística, há um corpo místico, esse corpo que é o corpo de Cristo, são os irmãos que têm o Espírito, que tratam uns aos outros pelo Espírito, né? Que pelo menos lutam, né? Se esforçam sabe, oram, jejuam em cima disso para que a gente possa desfrutar dessa comunhão. De repente, você está olhando com um olhar num prisma errado, você não está passando pela cruz, você não está olhando a igreja como Deus olha, porque quando Deus olha a igreja, Deus fala que Paulo diz que ele queria apresentar a igreja imaculada, irrepreensível. Como você olhar a igreja instituição e olhar essa instituição sem mácula, irrepreensível? Não tem como, né? Mas quando nós olhamos pelo olhar bíblico, nós podemos, pela fé, enxergar isso, né? Então, o que nós podemos perceber? O princípio, né, continua, né? Então, a divisão, preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, a divisão, o partidarismo, as brigas, as contendas, a disputa no corpo não são de Deus. Então, o que é de Deus? O que é de Deus quando a gente tiver diferença, quando a gente encontrar, vamos dizer assim, alguém que nos confronta, alguém que nos faz mal, o que a gente encontra na Bíblia? Vamos se sentar, vamos conversar, né? Como disse Jesus em Mateus 18, um irmão fez alguma coisa contra você, chame, converse com ele, isso existe, né? A gente não pode tirar essa humanidade, esse lado humano do que acontece no dia a dia, que pode acontecer, não, joga debaixo do tapete. Não, a Bíblia não manda jogar debaixo do tapete, a Bíblia manda a gente conversar, depois de a gente conversar,
a gente se perdoar, e se ele não quiser nos perdoar, a gente tem que chamar outro irmão, e a gente conversar em frente do outro irmão, e se essa pessoa não quiser ouvir esse outro irmão, essa testemunha, a gente tem que levar à igreja, e se ele não quiser ouvir a igreja, a gente tem que fazer o quê? Considerá-lo como gentil, quer dizer, considerá-lo como uma igreja instituição, não como uma igreja mística. Ele está lá, mas não é de cá. Não tem o espírito, porque quem tem um espírito é quebrantado, quem tem um espírito precisa liberar o perdão, quem tem um espírito precisa ser alguém que deve entender que nós somos uma família. Então, repito, divisão, partidarismo, brigas, contenda, disputa, é, não fazem parte da família de Deus. O Espírito Santo, ele nos batizou no corpo, o qual tem uma cabeça soberana, e a gente vai falar agora esse segundo passo dessa cabeça soberana que é Jesus Cristo, essa cabeça que nos rege para nos conduzir em humildade. Aí a gente volta lá para Efésios capítulo 4, no versículo número 2, né? E rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, né? Mansidão, longanimidade, né? E suportando uns aos outros em amor. Então, essa é a camisa que nós vestimos. Então, nós precisamos viver dessa maneira. Aí, hoje nós encontramos, hoje não sempre foi assim, né? Pessoas que usam a rede, usam os canais de comunicação para a gente levantar brigas, contendas. Obviamente, que as heresias, elas devem ser resistidas, imoralidade, idolatria, tudo que é contra Deus deve ser resistido. No entanto, eu tenho muitos anos atrás eu ouvi algo, uma analogia do meu pastor lá atrás, muitos anos, e que ficou gravada na minha mente. Ele diz o seguinte: como um especialista de nota falsa, ele vai reconhecer, né, quem trabalha no banco, quem trabalha no mercado. Então, como essas pessoas que lidam com as notas podem reconhecer uma nota falsa? Sabe como é que é o processo? Essas pessoas devem estudar a nota verdadeira, devem pesquisar a nota verdadeira, o feeling, o toque, né, os detalhes da nota verdadeira. Só em pegar a nota ele já percebe o toque da nota verdadeira, né? E aí, quando ele estuda bem, ele conhece bem a nota verdadeira, aí ele vai para o mercado, né? Ele vai para o campo, vai para o banco, seja lá onde for, e quando ele toca e olha a nota falsa, ele percebe o que é a nota falsa. Por que ele percebe a nota falsa? Porque ele conhece profundamente a nota verdadeira. É quando nós olhamos, às vezes, debate, briga, divisão, a gente percebe que pessoas estão tentando descobrir o que é falso. Mas quando a gente vai perceber os argumentos, quando a gente vai perceber a profundidade, a gente percebe que alguns, não todos, não conhecem verdadeiramente a verdadeira doutrina. Então, às vezes as pessoas, "Não, a gente precisa estudar seitas e heresias." Eu concordo que a gente tem que estudar seitas e heresias, né? Para que a gente possa estar, assim, resguardado e conhecer a doutrina dos hereges. No entanto, antes de nós conhecermos seitas e heresias, a gente precisa conhecer mais profundamente, não assim teologicamente, com todos os detalhes, porque isso aí é um grupo bem reduzido, né? Que é chamado para isso, mas a igreja num todo ela precisa amadurecer nessa questão, né? E quando a gente amadurece na verdadeira doutrina, essa divisão, esse partidarismo, essas brigas e contendas, disputas, elas vão ser amenizadas. Por quê? A gente vai entender que a gente vai ter algumas diferenças, né? Nas denominações, por exemplo, que faz parte da instituição. A gente vai ter algumas diferenças de jeito, de modelo, alguma coisa toda. São diferenças que não podem nos dividir, né? É mais o tronco, né? O que é fundamental, né? A doutrina fundamental, que nós estamos ligados, aí que nós percebemos que o irmão está afinado e abraça isso, a gente vai perceber que ele é o nosso irmão. Agora, tem coisas que cada um faz diferente, mas são coisas que não são primárias, são secundárias, estão lá por fora, na circunferência, lá nas bordas, e que são detalhes, né? Então, a nossa unidade, ela não é feita pela nossa humanidade, né?
por esse jeito, por temperamento, afinidade, cor de olho, jeito. Mas a nossa unidade é trabalhada pelo poder da triunidade. A triunidade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo que opera na igreja. Ora, nós falamos que temos o Espírito, nós pregamos que temos o Espírito. Então, se nós pregamos que temos o Espírito, a gente precisa mostrar isso na prática. Nós precisamos mostrar que, como disse o apóstolo Paulo, há um só corpo, né, e um só Espírito. Isso aí é importantíssimo. Nesse versículo de número 4, eu repito, um só corpo e um só Espírito. Então, nós desfrutamos dessa maravilha do corpo. Então, a nossa unidade é trabalhada, repito, pela triunidade. Porque se não fosse assim, nós seríamos simplesmente um clube, o qual, nesse clube, nós iríamos, cada um ter um jeito. Nesse clube, cada um teria uma roda, a roda de pessoas que gostam do Flamengo, do Fluminense, né? Roda de pessoas que gostam de pescar, roda de pessoas que gostam de certas coisas, e nós estaríamos em rodas, e essas rodas formariam um clube com divisões dentro desse clube, pelas rodas. Mas um só corpo, ele respeita as diferenças. Nós precisamos respeitar as diferenças dos irmãos, né? O que eu chamo de diferença? Ponto de vista, né? A gente precisa respeitar. Agora, quando nós vamos para a doutrina, aí a gente precisa debruçar em cima dela, né? Nós não podemos ser agnóstico, nós não podemos negar a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, nós não podemos negar o Espírito Santo, nós não podemos negar o Pai, nós não podemos negar o batismo nas águas, nós não podemos negar a ceia do Senhor. Então, são doutrinas fundamentais que nós devemos abraçar, confessar, em nome de Jesus Cristo, né? A gente não tem que brigar porque um gosta de cantar na harpa cristã, outro no cantor cristão, outro gosta de cantar os hinos, os corinhos novos que são inspirados pelo Espírito e que a gente às vezes nem considera que são, né? Quando a gente olha a letra de certos hinos novos que são inspirados na Bíblia, que falam da cruz, que falam da centralidade da palavra, falam da centralidade de Cristo, ainda assim, não está na harpa, então não é inspirado, como que a harpa fosse, vamos dizer assim, o único modelo de Deus para os louvores da igreja, né? Não é. É um instrumento, faz parte, o cantor faz parte, o corinho faz parte. A gente não tem que brigar por conta disso, né? E nem pela cor da igreja, né? Ah, ele tem uma cor assim, pintou a igreja de uma cor, de outra cor, a gente vai brigar pela cor da igreja. A gente precisa perceber se os irmãos estão ligados na doutrina de Cristo, que se esses irmãos procuram viver a palavra de Deus, né, com toda a sua força, né? Então, logo, a possessão comum nossa de um só Espírito, né, pertence à vocação cristã, né? Versículo 4, aí ele fala de uma só fé, verso 4 e 5, né? Melhor dizendo, o verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Irmãos, esse numeral, é o chamado que nós temos como o corpo de Cristo. Nós precisamos viver dessa maneira, né? A experiência aqui, ela é maravilhosa. Aí nesse versículo 4 ele diz aqui, saindo do verso 5 que fala do Espírito Santo, verso 4 fala do Espírito Santo, verso 5 ele fala do Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo, há uma só esperança que pertence à nossa vocação cristã. Então ele diz que há um só Senhor, nesse verso 5. Aqui é a experiência da unidade, é a experiência com a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque Jesus é a única pessoa da nossa fé, porque Jesus é o autor da nossa fé. Quando ele fala no versículo de número 5, um só Senhor e uma só fé, ele relaciona a pessoa de Cristo com a fé. Então ele é o autor e consumador da fé. Então, eu que sou membro na, na instituição da Nova Vida, da Igreja Cristã Nova Vida, a fé que eu tenho não é uma fé diferente do irmão que é membro das Assembleias de Deus, do irmão que é membro da Igreja Presbiteriana, da Batista ou qualquer outra denominação, né, que são muitas, não dá para falar o nome de todas elas. Então, a fé que eu tenho não é diferente desses irmãos, porque a nossa fé é a
fé que de Cristo produziu em nós, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé, né? Paulo fala que nessa carta que nós somos salvos não por obras, mas pela fé, e essa fé é um dom que Deus nos deu na pessoa de Cristo, né? Uma só esperança e o batismo de todo cristão, porque ele fala que um só batismo, nós somos batizados em Cristo Jesus. Agora, aí você fala, mas batismo a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente estuda a carta de Lucas, né, Atos dos Apóstolos, né, que ele escreve, nós podemos ver a igreja primitiva pregando o evangelho e batizando. Aí, quando a gente olha os apóstolos batizando, se você verificar os textos, eles batizavam no nome do Senhor Jesus. Mas você fala, mas Jesus não disse para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque os apóstolos batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles entendiam, aí vem Paulo em Colossenses, dizendo que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, né? Aí eu, por exemplo, faço batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas poderia fazer no nome de Jesus, como os apóstolos fizeram. Porque os apóstolos foram os homens que andaram com Jesus, a igreja anda na doutrina dos apóstolos. Eu não estou criando aqui um novo modelo para batismo, eu estou repetindo o que Jesus disse e que os apóstolos fizeram. Eles acreditaram que em Jesus, repito, há toda a plenitude da divindade. Então, eu estou dando ênfase nisso para mostrar que há um só batismo. E aí, às vezes, a gente briga, né, por questão de modo de batismo. Eu acredito no batismo por imersão, né? A palavra baptismo, no grego, imersão. Mas existe alguns irmãos, uma linha, né? Por exemplo, os presbiterianos, que eles batizam por aspersão. Aí a gente fica brigando, né? Se a gente batiza, se eles estão errados, se é heresia, se não é. Aí nós que batizamos por imersão, eu já fiz isso algumas vezes, e os irmãos que batizam, que acreditam no batismo por imersão, eu já tive a experiência de ter alguém doente no leito e que recebeu Jesus e a morte eminente e a pessoa pediu o batismo. E nós que acreditamos no batismo de imersão, eu, por exemplo, já fiz isso, eu não peguei lá o doente na maca, não, eu só acredito no batismo por imersão. E peguei ele com a maca e tudo, amarra ele para ele não cair e joguei ele dentro da água. Ah, você está batizado de fato. Não, o que que eu fiz? Eu peguei lá um pouco de água e batizei por aspersão. Então, eu já fiz isso e muitos que batizam por imersão já fizeram isso. Aí a pergunta é a seguinte, né? Aquela pessoa que a gente batizou por aspersão, a gente fez só para agradar a pessoa ou porque a gente acreditou que ela foi batizada de fato? Eu não estou querendo criar aqui nenhuma polêmica, porque eu estou falando de unidade. Só estou querendo tentar mostrar, porque eu acredito, repito, no batismo por imersão. Mas eu não tenho que ficar, porque o texto, vamos dizer assim, há uma briga teológica nisso, eu não tenho que ficar brigando por isso. Não, eles só batizam um pouquinho de água em cima e vou dizer que eles não são os meus irmãos. Eles são os meus irmãos. Eles interpretam diferente, né? Um texto que, em certa parte, a gente não tem toda a clareza do texto. Qual é a clareza? A gente fica com o quê? Que as pessoas precisam ser batizadas, que é uma ordenança de Deus, e eu vou continuar batizando por imersão. No entanto, eu não tenho que brigar e achar que eu sou melhor e que os meus irmãos são assim, inferiores a mim, né? A nós que acreditamos no batismo por imersão. Então, mas aí no texto aqui, Paulo diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, essa experiência com Jesus, ela tirava toda, vamos dizer assim, diferença entre judeus e gentios. Agora, porque o fundo é esse, histórico, gentios e judeus, uma história de sangue, uma história de divisão, agora não, agora nós temos um só Senhor.
Agora nós temos uma só fé, agora nós temos um só batismo, né? Então, por isso que eu tive uma experiência, voltando ao batismo por aspersão, eu já recebi algumas pessoas da igreja presbiteriana, na comunidade que eu pastorei. E uma delas, sentada no gabinete, e disse o seguinte: pastor, eu preciso me batizar de novo? Eu falei: batizar de novo? Não, só tem um batismo. Não, porque eu batizei por aspersão. Aí eu faço uma pergunta para ela: você acredita que você foi batizado de fato? E dentre essas pessoas que passaram por batismo de aspersão, uma só disse o seguinte: não, eu não acredito no meu batismo. Então eu falei: você não vai ser batizado de novo, você vai ser batizada, porque você não creu que você foi batizada. Aí é outra coisa. Mas a maioria disse: não, eu creio no meu batismo. Então, aí, mas uma disse assim: mas se eu quiser, se a igreja quiser que eu me batizo, eu me batizo de novo. Eu falei: não, batismo não é imposição da igreja. Batismo é uma ordenança que está incluída uma só fé. Quando a gente acredita, né, no fato, aí, se você acredita, eu não vou te jogar na água, não, porque eu tenho que cumprir aqui o ritual da igreja, então, para mostrar para a igreja que você agora, de fato, está batizado. Isso para mim, é uma violação da fé, né? Porque alguém que acredita que ela foi batizada por aspersão, ela creu que ela foi. Eu não posso violar a fé dessa pessoa. Então, voltando, dando continuidade, nós podemos mostrar que Cristo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tira toda a diferença entre os judeus e gentios. Aí a pergunta que eu faço para nós, aplicando diretamente a nós, é o seguinte: será que tira a diferença nossa? Será que a gente compreende isso? Ou a gente vai ficar numa queda de braço, disputando, ferindo uns aos outros, né? Não não é o meu jeito, né? Eu estou falando de algo estrutural, né? Algo estrutural no sentido de unidade. Então, a nossa unidade está firmada em algo estrutural, o que é fundamental, o que é intocável. A gente não pode esquecer isso. Nós somos uma família, né? Quer dizer, Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Nós precisamos entender isso. Cristo é nossa esperança. Estamos domingo após domingo, semana após semana, nos encontrando nessa transmissão. Por quê? Porque por causa da experiência que temos em Cristo Jesus, né? Jesus que faz toda a diferença. Não é a denominação que você é membro, né? Não é a camisa que você veste, é Jesus que faz a diferença. Se você não entende que Jesus que faz toda a diferença, se você não entende que você tem uma só esperança, um só batismo por causa de Jesus, um só Senhor por causa de Jesus, você ainda não entendeu o Evangelho. O evangelho não é multifacetado. O evangelho é um corpo. O evangelho é uma só família. Então, nós temos aqui nesse versículo 4 e versículo 5 dois itens. Nós não temos dois itens. Nós não temos duas igrejas. Nós não temos dois corpos. Nós temos um só corpo. Tá? Nós temos uma só igreja. Eu repito, há somente um corpo, um só espírito, como também foste batizado numa só esperança, numa só vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Percebeu isso? Então, nós temos o Espírito Santo, o Espírito que habita em mim, habita nos meus irmãos, seja lá em que igreja, em que denominação ele seja membro. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Nós temos um só batismo, um batiza em rio, outro batiza no mar, outro batiza num tanque batismal, outro batiza por aspersão, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus, ligados em Cristo Jesus, né? Estamos firmados em Cristo Jesus, né? Então, agora, em terceiro lugar, há uma só família cristã que abrange a todos. Aí a gente entra para o versículo de número 6. Então, no versículo de número 4, a gente encontra a nossa unidade ligada ao Espírito. No versículo 5, a gente encontra a nossa unidade ligada no Filho, em Cristo Jesus. E no versículo 6, nós temos a nossa unidade ligada no Pai.
né? Aí faz uma ordem inversa, a gente fala assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Paulo muda, fala Espírito, Filho e Pai. No versículo 6 ele diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, para mim, o verso é todo importante, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui. É quando Paulo diz que há um só Deus e Pai de todos, que todos são esses. Porque a gente precisa interpretar o texto pelo contexto, né? É, Paulo está falando de toda a família, de todos quantos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque os universalistas, o que são os universalistas? São pessoas que acreditam que todos serão salvos, que todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus. Essa ideia universalista, ela é tirada de texto fora do contexto. Por exemplo, há um só Deus e Pai de todos. Deus e Pai de todos. Aí ele fala, não, tá vendo? Tá aqui. Deus é Pai de todos. Não. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. João capítulo 1, verso 12. Ele deu o poder para todo aquele que crê em Cristo tenha essa capacidade, esse dínamo de ser feito filho de Deus. Então, a partir da nossa fé em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Então, esse todos aqui é todos que acreditam na pessoa de Cristo Jesus. Então, agora nós podemos dizer, há um único Pai que cria uma única família. E essa família, ela é selada pelo Espírito Santo. Essa família acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus. Então, em segundo lugar, o que nós podemos ver aqui, que o único Senhor Jesus Cristo, ele cria uma única fé, uma única esperança, o seu batismo, e agora nós percebemos nesse versículo que não existe singular, né? Até a família, ela tem um sentido de plural, né? Não obstante, a família aqui, nesse versículo de número 6, né? Há um só Deus e Pai de todos, o qual age por meio de todos. E aí no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que há um só batismo, uma só fé, né? E, enfim, nós podemos ver que isso tudo dá um sentido de plural, mas são muitos que formam um corpo, muitos membros que formam um corpo, muitos membros que formam uma família. Então, não tem singular. Nós somos unidos maravilhosamente nesse amor de Deus. Então, essa unidade da igreja, do corpo, revela a unidade da triunidade, porque percebam que eu tenho falado aqui, verso 4, verso 5, verso 6, que fala do Espírito, do Filho e do Pai, a triunidade sendo relacionada na nossa unidade. O que nós podemos ver? Que não se pode dividir a igreja. Por quê? Porque não se pode dividir a Trindade. A unidade está ligada à Trindade, e a Trindade não se divide. Então, a triunidade, ela é inviolável, é um Deus triuno que não pode ser dividido. Então, assim também é a unidade da igreja. Dividir a igreja é tão absurdo como tentar dividir Deus. Não se divide a igreja. Aí você pode fazer uma pergunta, mas eu conheço igrejas divididas. Você conhece denominação dividida. Você conhece pessoas divididas. Pessoas divididas, denominações divididas, não significa uma igreja dividida. Quando nós falamos de igreja, o texto fala de igreja, está falando daqueles que o Senhor conhece, né? Obviamente, nós precisamos tratar de algumas coisas no nosso meio, mesmo como igreja de Cristo, mas isso não significa que nós devemos e podemos estar divididos. Nós não podemos estar divididos. Nós somos uma só família. A igreja invisível, a igreja mística, a igreja do arrebatamento é aquela que Deus, somente Deus conhece, né? E ela não pode ser dividida. Porque é a igreja de Cristo. Por exemplo, se a gente falar que ela pode ser dividida no arrebatamento, a gente vai ter assim
quando Paulo fala do arrebatamento, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e nós nos encontraremos com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Ele não fala de divisão, ele fala assim, ó, Nova Vida vai ficar de um lado, Assembleia de outro, Batista, Presbiteriana, ou seja lá qual outra denominação, a gente não vai ter aqui uma divisão lá no céu. Paulo não diz isso, né? Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando João, lá no Apocalipse capítulo 7, ele viu a multidão com roupas embranquecidas, e aí o ancião pergunta de onde, quem são, de onde vêm, e João diz, tu sabes, Senhor? Aí o ancião responde, esses são os que vêm da grande tribulação, lavarem e alvejar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Fala de uma unidade. Então, como a gente pode falar de uma igreja dividida? Aí a gente precisa reavaliar a nossa fé, a gente precisa reavaliar o nosso coração, porque, meus irmãos, o versículo 6 Paulo fala, Paulo conhece uma combinação maravilhosa, né? Então, nós estamos inseridos nessa família. Verso 6 voltando para a pessoa do Pai. Há um só Deus e Pai de todos. Então, o meu Pai é o teu Pai. Você entende isso? Repito, meu Pai é o teu Pai. Quer dizer, o qual é sobre todos. Quer dizer, está sobre mim, está sobre você. Age por meio de todos. Quer dizer, age em mim e age em você. E está em todos. O Pai está em nós. Né? Quer dizer, o Pai está em nós na pessoa do Espírito. Né? O Filho está em nós na pessoa do Espírito. A Trindade está em nós, formando esse corpo glorioso, esse corpo maravilhoso. A gente tem que celebrar isso. Nós precisamos celebrar essa teologia maravilhosa de unidade, irmãos. Agora, o que nós podemos ver, né, para concluir? Nós sabemos que na unidade da igreja nós podemos discordar de algumas coisas, mas quando nós olhamos a igreja visível, nós podemos ver uma tragédia de desunião e de divisão na igreja visível. Aí, de fato, a gente entristece. A gente entristece porque a gente não vê como Deus de fato vê. Deus vê quem pertence a Ele de verdade. Tem muita gente que está no nosso meio que não pertence a Deus nada. Está lá no nosso meio, mas não pertence a Deus. Mas quando nós olhamos que nós somos uma só família, a conclusão é a seguinte que eu quero fazer com os irmãos, que isso significa que nós precisamos de fazer um esforço, um imperativo de Deus. Aí, para concluir, eu volto ao versículo 13, a conclusão desse bloco, que é, Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esse verbo esforçando-vos diligentemente, você tem que se esforçar, significa envolvimento com todo o seu ser, com toda a sua vontade, com toda a sua razão, com toda a sua força física e atitude total. Isso significa diligência, por isso que ele diz, esforçando-vos diligentemente, né? Então, o termo não tem lugar para passividade, né? Ser passivo, não, vou deixar para lá, está tudo certo. Não tem lugar para passividade, não tem lugar para quietismo, não, vou ficar aqui na minha, quietinho, né? Não, o termo não significa uma velocidade moderada, vai devagar, não, não é bem assim, né? Não tem, não, esse termo fala de uma iniciativa minha e uma iniciativa sua. Nós temos que partir para a unidade, nós temos que nos esforçar para a unidade, nós temos vamos dizer assim, trabalhar para a unidade. Nós temos o indicativo de Deus, Deus trabalhou em nós, então nós precisamos, aí vem o versículo 2, vem humildade, aí vem mansidão, vem longanimidade, vem suportando uns aos outros em amor, né? Esses frutos de Deus na nossa vida, que a gente não pode jogar fora, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que brigar para isso, a gente tem que orar para isso, a gente tem que tomar iniciativa, a gente tem que ir lá, tem alguma coisa contra alguém, a gente não tem que ficar nesse quietismo, ficar aqui no meu cantinho, se eles falar comigo, tudo bem. Não, vamos lá, vamos falar, vamos ligar, vamos
dizer que nós amamos, vamos falar que a gente quer pedir perdão, que eu quero pedir perdão, que a gente quer se humilhar, né? A gente quer abrir novamente a porta da oportunidade, lutar para isso, né? Então, esse termo fala isso. O que que nós podemos ver? Nós podemos ver que a gente precisa fazer agora, a gente precisa ser sincero, né? Você e eu devemos fazê-lo. Fazê-lo que essa iniciativa da unidade, essas coisas têm grandes implicações na nossa vida cristã. Agora, quando nós olhamos essa carta, ela é, vamos dizer assim, local para a igreja de Éfeso, mas ela é genérica, ela atinge a nós também. Mas, por outro lado, ela é pessoal no sentido local. Nós que estamos lá em Fragoso, na Igreja Cristã de Nova Vida, né? E a pergunta que eu faço para nós, membro da Igreja Cristã de Nova Vida, e você que está me ouvindo que não é da Igreja Cristã de Nova Vida, mas é membro de uma igreja local, a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: a unidade entre nós, preste atenção, se não há unidade entre nós, nós estamos fora da vontade de Deus. Aí você fala assim, mas eu fui prejudicado. Tudo bem, você foi prejudicado. Mas a pergunta é, você já sentou com essa pessoa você disse que te prejudicou e conversou com ela? Você pediu, colocou, vamos dizer assim, a situação na mesa, abriu seu coração para ela? Ou você está num quietismo, está lá no seu cantinho, né? Lutando lá com seus rancores, com as suas dores e não conversou com ela? Um cristão não faz isso. Um cristão, eu sei que não é fácil, eu sei que não é difícil, mas eu volto para o versículo 2, né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A gente precisa fazer isso. A gente precisa conversar, né? A gente precisa lutar pela unidade. A pergunta foi a seguinte: há unidade entre nós? E a afirmação foi: se não há unidade entre nós, nós estamos fora da vontade de Deus. E andar fora da vontade de Deus é entristecer a Deus. E entristecer a Deus não é boa coisa. A gente precisa pedir a Deus perdão dos nossos pecados. A gente precisa pedir a Deus para que Deus guarde o nosso coração. E escuta mais nessa conclusão. Se semeamos divisão e contenda, estamos fora da vontade de Deus. E Salomão fala que 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima ele abomina. E quando ele fala da sétima que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, se você é um semeador de contenda, Deus abomina esse ato. Isso não é virtude, isso aí é algo que você precisa ser curado, você precisa ser tratado pelo Espírito Santo, você precisa ter um coração humilde, você precisa amar. Você não, nós precisamos amar, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Então, nós precisamos ser homens e mulheres com o coração aberto, que glorifique a Deus, que exalte a pessoa do Senhor, né? O Senhor, nesse encontro, fala conosco, e o tema desse encontro é a unidade. Então, não existe argumento contra esse texto, seja lá o que for que nós já passamos, sofremos, quando olhamos para esse texto, nós olhamos que Deus fez algo na nossa vida, e aí que Deus nos chama a uma vida de unidade. Depois, aí o Paulo, na conclusão desse bloco, ele diz: olha, ei, olha para mim, só existe um corpo, né? Só existe um corpo, um só batismo, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Né? Então, há trabalho a fazer, meus irmãos. Né? Há um trabalho a cumprir entre nós. Né? E Deus nos chama para essa unidade. E a gente não pode fugir disso. Você que optou pelo isolamento, você optou por uma atitude errada. Porque essa não é atitude bíblica. A atitude bíblica é a gente sair do nosso canto e a gente desfrutar da plenitude do corpo de Cristo. E desfrutar da plenitude do corpo de Cristo é a gente aprender a lidar com as limitações do nosso próximo, a gente aprender a lidar com as diferenças que há entre nós, a gente nos amar, a gente caminhar 2 milhas e honrar ao Senhor, porque o Espírito que está agindo no meu coração está agindo agora no seu coração, para tratar da nossa vida, para fazer da igreja um instrumento de louvor e para a glória do seu nome. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe
e vamos orar em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua grande graça. Obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia. Eu quero louvar o teu nome, eu quero exaltar a tua pessoa. E obrigado, Pai, pelo trabalho maravilhoso do teu filho na nossa vida, o trabalho maravilhoso do teu espírito na nossa vida. Pai, muito obrigado que a triunidade trabalha na nossa vida. O Pai, o Filho, o Espírito, esse Espírito maravilhoso, triuno. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos olhar a igreja como uma só família, uma só fé. Ó Deus, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, age por meio de todos e está em todos. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa plenitude. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, santifica nossas vidas, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome. Muito obrigado por tudo. Guarda o nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa indiferença com os nossos irmãos. Perdoa, limpa o nosso coração de contenda, limpa o nosso coração de semeadura de divisão. Faz de nós, Senhor, instrumento de unidade. Faz de nós instrumento, Senhor, de amor. Ajuda-nos, Senhor, quebranta o nosso coração. Dá-nos humildade, longanimidade. Dá-nos amor, Senhor. Trabalha na nossa vida de uma maneira profunda. Trata de nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Santifica a nossa mente, o nosso coração. Nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados. Livra-nos do mal e revista-nos do poder do Espírito Santo. Eu entrego a igreja aos teus cuidados. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Meus irmãos, nós somos um no Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha do Espírito Santo para que nós possamos caminhar nessa unidade que não é utópica, não é utópica, ela é real, porque ela é bíblica. E eu acredito nisso, eu acredito que a palavra de Deus ela é verdadeira, que ela é algo que Deus inspirou, há uma inerrância nessa escritura gloriosa. Então, que Deus nos abençoe, que domingo possamos nos encontrar para nós comermos a ceia e celebrarmos o nome do Senhor. E o tema desse domingo próximo é missão, né? É pregação do Evangelho e que Deus nos guarde, que Jesus Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo nos proteja, em nome de Cristo. Fiquem com o Senhor.